Olá, todos. Sou Camila Rapaz, psicóloga, psicanalista, direitos humanos. Tenho o prazer de dividir essa mesa com Carla Ávila, profissional e pessoa que eu admiro muito, principalmente, no campo dos estudos de gênero, de racialidade. Permitir depois que Carla se apresente. E a gente traz, enquanto temática para discutir com vocês hoje, o mal-estar colonial, os efeitos psíquicos do racismo de Fanon Aranda. Mas antes disso, Carla, que possa se apresentar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir. Então, sou Carla Ávila, sou cientista social, ativista do movimento social negro também, professora na rede pública e na Universidade Católica de Pelotas. Prazer, né? Agradecer o convite a Camila por a gente estar compartilhando um pouco das nossas vivências, dos nossos estudos, a partir de um tema que é tão caro, mas necessário. De início, vamos começar as nossas discussões. O mal-estar colonial, os efeitos psíquicos do racismo de Fanon Aranda. A construção da identidade negra. Então, quando Fanon nos convoca a pensar a partir de uma de suas falas, que é: vim ao mundo preocupado em suscitar um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Ele vinha nos convocar, a partir desse momento, o quanto que o corpo negro ele foi simbolizado no campo psíquico, e também no campo da materialidade, no campo do social, a partir de um outro, de um outro não sujeito, de um outro atravessado tão somente pela animalidade, que esse outro constituído a partir do olhar do branco e do branco europeu. Então, Fanon ele vai argumentar que a identidade do sujeito negro nas Américas, principalmente, e a gente olhar principalmente para o Brasil, essa identidade ela vai ser forjada através do branco que vai definir, então, quem é o sujeito inferior, quem é o sujeito subalterno, quem é o sujeito, inclusive, digno a ter alma ou não. Isso também, abrindo um pouco a discussão, vai ser apresentado, principalmente pela construção de alma, de não alma, pela via da catequese também, sobre os corpos indígenas. Mas nesse momento aqui, o Fanon vai dizer que a inferioridade ela é forjada para manter, inclusive, o corpo negro submisso, frente à exploração do capital. Então, a partir disso, há aquilo que ele vem me chamar a atenção sobre a internalização do racismo, de ser pensado através do olhar do colonizador, o que leva à alienação e ao sofrimento psíquico desse corpo, desse sujeito. E vai fazer de tudo, tanto no campo psíquico quanto no social, um processo de embranquecimento, em busca de validação e de aceitação. Então, cada vez mais, corpos similares aos meus, a partir do olhar de Fanon, vão se aproximar do olhar do branco e se afastar cada vez mais, da sua concepção, da sua ancestralidade enquanto um corpo negro. Então, o olhar do outro, a internalização do racismo é que vai lançar ao corpo negro a condição de um adoecimento psíquico, de um deslocamento psíquico de quem ele é para aquilo que ele precisa ser para ser sujeito.
É por isso que o negro tenta se aproximar da branquitude para negar sua própria identidade. E aí a gente se encontra no complexo de inferioridade. Né? Então, é um sujeito que vai se sentir inferiorizado, desvalorizado, em uma sociedade como a nossa, que vai colocar em constante subordinação. E a gente olhar ainda para 2024 e observar que os jovens que mais morrem no Brasil são jovens negros. E pensando na interseccionalidade, os jovens negros periféricos. Né? Então, a gente ainda está falando de uma sociedade que atua pela via do complexo de inferioridade. Né? Então, o negro busca o reconhecimento desse branco, que nunca é pleno, que o Fanon vai dizer, pois ele sempre é definido como um outro. Então, o racismo ele vai causar uma ferida profunda no psiquismo, né, que vai impactar, inclusive, na nossa autoestima, na nossa autoimagem, né? Colocando também pontos de corpo, que é atravessado por essa ferida, né, narcísica, por essa ferida que é também social. E aí o negro é a psicopatologia do colonialismo. Então aqui a gente entende que o colonialismo é isso que vai fundar, né, um poder, tal qual Foucault vai nos fazer pensar o que são poderes, né? E aqui o colonialismo, ele vai ser um poder-saber que vai desumanizar o corpo negro e colocá-lo em ponto inferior. Através da destruição da cultura negra, vai desvalorizar essa cultura, vai animalizar essa cultura, vai inclusive dizer, né, que as religiões de matriz africana, por exemplo, são apreendidas, né, a partir do olhar do branco enquanto demoníaca. Então, todo esse processo de destruição da cultura negra também vai impactar no psiquismo desses sujeitos, que cada vez mais se distanciam de sua própria origem, de sua própria ancestralidade. Né? Eu costumo perguntar nas salas de aula, principalmente por estar no Sul, quem sabe a sua origem, né? Então, alguns vão dizer que a sua origem é alemã, que a sua origem é italiana. E devido a esse processo de destruição da cultura negra, de desumanização do corpo negro, quando isso é pensado a partir do meu corpo, eu não sei, se veio de Gana, por exemplo, né? Se vem de outros lugares da África, de onde é essa ancestralidade, pensando no território, né? Saindo do princípio de que, ao invadir a África, né, berço da civilização, se colocou todo mundo no grande navio, onde misturas de culturas estavam ali, trouxeram para a América de forma violenta, destrutiva, ou seja, isso nos coloca a pensar que a destruição da cultura negra também ainda se faz presente em 2024, quando a gente precisa discutir, né, o corpo negro ou que vidas negras importam, a gente ainda está falando desse lugar social e simbólico que o Fanon nos aponta aqui. Né? Então, a psicopatologia da colonização, ela vai argumentar que o colonialismo é o primeiro poder-saber que vai causar diversos problemas, sobretudo no campo psicossocial, que vai atingir os corpos negros, com aquilo que hoje a gente compreende como depressão, ansiedade e angústia. E aí, aquilo que chamamos de neurose racial ou abritude em pauta, né? O racismo funciona como essa forma de neurose coletiva, inclusive quando nos diz somos todos iguais. Não, não somos todos iguais a partir de que não saímos do mesmo ponto histórico, a partir de que não estamos
no mesmo ponto social de classe, né? Então, o racismo ele vai funcionar como esse grande conflito psíquico que vai levar o sujeito negro a uma dissociação de sua identidade. É por isso que não se nasce negro, torna-se negro. Quando alguém ali muito cedo, na escola, por exemplo, diz para mim que eu não sou um sujeito, mas que eu sou um sujeito negro, nesse primeiro momento ele está dizendo que eu não sou um corpo passível de estar ali. Eu sou um corpo atravessado por uma outra questão. O sujeito branco não é questionado em sua cor de pele, em sua ancestralidade. O corpo negro não é, o corpo branco, na verdade, não é colocado em pauta enquanto identidade de representação, diferentemente de nós. Então, aqui o Fanon está dizendo que a internalização gera conflitos devido a essa dissociação entre identidade e representação. Então, as psicopatologias como ansiedade, depressão, a autonegação, elas vão ser frequentes durante esse processo. Porque o racismo ele vai impactar subjetivamente, primeiro pela via da alienação. Então, o negro internaliza a inferioridade projetada por este sujeito branco, pela sociedade branca, que ainda estamos em 2024, e há, então, do sujeito negro esse conflito interno entre aquilo que eu preciso me reconhecer enquanto tal e entre aquilo que o outro me diz que eu devo ser. E aí é o uso da máscara. Né? Eu quero ouvir falar dessa máscara branca como uma metáfora para a tentativa do negro de se adequar aos padrões da sociedade colonizadora. Então, essa máscara, ela age no psiquismo como uma grande defesa, enfim, né, de negar a sua própria negritude. E aí a gente compreende aqui saúde mental e a experiência do negro, que se dá na desigualdade do acesso, o serviço de saúde mental, que contribui para o agravamento de problemas psicológicos. Então, quando a gente pensa em saúde mental em política pública, né, quais são os sujeitos mais adoecidos? São os sujeitos negros, frente ao quê? Ao próprio racismo institucional, ao próprio racismo estrutural. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente também observa que nessa população há um estresse crônico frente ao racismo que se coloca, né, imposto nesse corpo. Então, que vai colocá-lo ainda mais em vulnerabilidade, né, e apoio possível a outras doenças como aquelas já mencionadas anteriormente. Então, frente ao racismo, a estigma e a discriminação, o sistema de saúde mental, que também vai dificultar o tratamento. Então, o racismo estrutural ele continua a exercer um papel profundo na saúde mental. Então, casos de violência racial, de perfilamento policial, exclusão social e racismo institucional são alguns dos muitos exemplos já descritos, né, nas décadas de 70, 80, por Fanon e seus precursores. A partir do momento em que o sujeito negro é parado, né, que precisa mostrar a documentação do seu carro, a documentação da sua moto, né, para afirmar que aquele item é seu, ou quando o sujeito negro é parado, ou confundido, e a gente pensar o confundido entre muitas aspas, né, como este corpo violento, como este corpo, né, dotado de maldade, porque é a partir desse lugar que o Fanon vem dizer que o corpo negro, a partir do colonialismo, ele vem a ser fundado. Então, ele vem questionar as teorias ocidentais clássicas, né? Fanon vem
questionar, inclusive, Freud. Já não, segundo Fanon, não leva em consideração o impacto do racismo e da colonialidade. Então, pensar também a psicologia a partir desse lugar. Pensar a psicanálise a partir também desse lugar. Né? Quais são os debates feitos quando o corpo negro está em pauta? Quando a saúde da população negra está em pauta? E aí pensarmos as instituições onde estamos, aonde estão os corpos negros? Ainda estão ocupando lugares de submissão? Ou eles ocupam hoje lugares onde há um professor, há um diretor, há um coordenador dentro das universidades, ou dentro dos espaços que compõem o trabalho de vocês? Então, a pergunta para o debate é: como as reflexões de Fanon podem ser aplicadas à realidade das relações raciais contemporâneas do Brasil? Será que, de fato, Fanon está tão distante do que a gente vive hoje? E aqui os impactos psicológicos de um racismo institucional, que é a discriminação presente nas instituições, no sistema de justiça, na saúde e na educação, racismo social, preconceitos e desigualdades presentes em diversos setores da sociedade, como o mercado de trabalho e a moradia. Os corpos negros continuam a ganhar menos que os corpos brancos. Quando a gente vai para uma questão de gênero, isso ainda se apresenta maior, né? Então, há uma disparidade frente ao gênero e frente à raça. E o impacto psicológico: estresse crônico, ansiedade, depressão, baixa autoestima, em função dos efeitos psíquicos do racismo. E aí o Fanon, o que ele nos aponta? Para combatermos, para tentarmos fissurar essas questões, é preciso, então, a descolonização, a reconstrução de um sujeito que deve se reconstruir a partir da sua imagem, rompendo com a identidade distorcida criada pelo olhar colonial. O negro, o colonizado, precisa assumir uma nova postura de afirmação de sua humanidade, rejeitando as máscaras brancas. É preciso que o branco, colonizador, se descolonize. Afinal, o racismo é uma inventiva do branco, é um problema do branco, é do lugar do branco e do privilégio que este ocupa e que este não deseja sair. Então, refletir sobre essa visão crítica da origem da perpetuação do racismo, nos convoca a um processo histórico, social, que pode nos levar a uma descolonização. Então, é preciso que o branco, em sua branquitude, possa se colocar enquanto sujeito e se rever enquanto seu privilégio, se reconhecendo, inclusive, racista. Só é possível que a descolonização aconteça se, de fato, o branco tomar para si a sua responsabilidade nesse processo. Pena perpetua em 2024. Então, quando aqui se diz o racismo é uma inventiva do branco, é um problema do branco, é para poder dizer que o meu corpo, ele não é um corpo submisso, e que ele rejeita a essa máscara branca. Então, agora dando continuidade, a gente vai desse encontro, das análises, tanto do Fanon quanto da Lely, para pensar esse mal-estar colonial. A gente traz aqui três elementos para a gente compreender este processo. Primeiro, de que lugar apresenta-se Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez apresenta nesse arsenal daquilo que a Patrícia Hill Collins ela trata como um pensamento crítico, oriundo da experiência compartilhada de mulheres negras. Mulheres negras que sentem, mulheres negras que problematizam a realidade social em contexto de diáspora. Então, essa experiência narrada e compartilhada traz
de Lélia Gonzalez, e a gente pode trazer outros autores também, como Carmina de Jesus, né? A própria Nilma Gomes, mas especificamente nas experiências, tem dois livros, né? Interessante a gente pensar. Um deles é Primavera para Todas as Rosas, que foi uma organização autoral, autônoma, de coletivo negro. E a outra depois, Lélia Gonzalez, né, de uma outra editora grande. Acabou foi juntando vários artigos e trabalhos da própria Lélia, onde ela duas dimensões para poder dialogar com aquilo que Camila traz do Fanon anteriormente. Primeiro, ela vai chamar de neurose cultural brasileiro essa imposição da branquitude de ser, desde não somente na perspectiva de cor de pele, de aparência, como é o tipo de racismo que nós temos no Brasil, mas como a estrutura de pensamento, do pensar e do sentir as relações sociais. Depois, outro ponto, né, que Nélia traz em sua obra, que a gente pode pensar, é aumento da democracia racial brasileira e o que se esconde, né, atrás dessa imposição, dessa subordinação ao negro brasileiro. Então, aqui a gente pode pensar que, a partir do pensamento, né, de mulheres negras, Lélia traz os elementos estruturantes da formação das relações sociais no Brasil, em especial do que tange a constituição de um capitalismo independente e a constituição da pobreza, apontando este lugar da mulher negra neste processo. É muito interessante porque a Lélia faz perspectivas tanto macroestruturais, desde a dimensão dessa subjetividade, mas uma subjetividade dialogada com a estrutura social. E hoje a gente consegue, né, entender, a partir dos nossos esforços, a partir daquilo que o movimento social negro nos ensina, que é sermos negros e negras em movimento, é quanto dessas teorias ficaram de fora desde o início, né, da constituição do pensamento acadêmico brasileiro. Hoje nós conseguimos ter, tanto o pensamento pós-colonial traz à tona os escritos de Fanon, e nós hoje trazemos à tona os escritos de Lélia. E como, de certa forma, também tanto o capitalismo como o racismo acadêmico nos impossibilita de nos colocar neste lugar de pensar, né, uma epistemologia preta. E aí a Lélia, naquele texto, né, convido vocês a revisitar, né, como é que fica, né, que é racismo e sexismo na sociedade brasileira, onde ali ela vai trazer essa dimensão deste ponto em comum com o Fanon, que é a imposição da forma branca de ser a festa branca que, sobre a negritude, a qual o negro estraga. Por quê? Pelas formas negras de ser. Muito interessante. Convido vocês a revisitar a partir, né, dessa lente que nós estamos convidando vocês a pensar, este processo. Então, é uma imposição de um lugar socialmente inferiorizado deste ideal de branquitude. E, por fim, né, na terceira, né, dimensão do mito da democracia racial, a gente, aquilo que Camila falava, essa até hoje, nessa negação dessa segregação social, espacial, psíquica, de saúde, né, e essa invenção desse sujeito uno, né, indivisível, a partir aos olhos, né, do branqueamento. Então, Lélia traz nessa perspectiva, nesse diálogo entre questões macro e micro, ou até de uma perspectiva subjetiva, especificamente no texto Lugar de Negro, de 1972, que ela faz junto com o historiador Carlos Rosenbaum, que ela aponta os processos de inserção do negro na sociedade capitalista desde o período da abolição. Ela destaca as formas autônomas da organização social, política e cultural, onde a comunidade negra organizada, a partir dos seus princípios civilizatórios, forja a sua existência numa sociedade que não planeja, né? Que planeja, se a gente for lá, não é o caso aqui, mas dialogar lá com Ashton Mbembe, é uma sociedade que planeja a nossa morte, a morte também da população negra e a extinção.
Então, ela traz de que forma a comunidade negra foge à sua existência numa sociedade que não planeja a inserção do negro nessa nova fase de organização econômica, né, que é chamado desse capitalismo dependente. O capitalismo depende. É interessante a gente poder pensar que o pensamento pós-colonial ele nos possibilita entender essa dimensão, como esse modo de produção, especificamente esse modo de produção desse capitalismo dependente, ele se alicerce nas desigualdades de gênero, raça, sexualidade para se retroalimentar. Mas Lélia já vai dizer, no momento em onde, né, nós tínhamos a escola da USP, onde teóricos, né, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o próprio Ottaviani, né, o próprio Florestan Fernandes estavam dizendo, e Lélia também, numa perspectiva, numa outra perspectiva, as formas que o capitalismo se articula com o racismo e com uma ideologia estruturante do Brasil, né, que trata, de certa forma, ele interliga as relações raciais com as relações sociais, maximizando essas formas de produção e reprodução dessas desigualdades, não são somente econômicas. Ela demonstra de que forma o tipo de capitalismo adotado no Brasil se atualiza e se utiliza do racismo estrutural para ainda deixar a população negra nas piores, né, condições, nas piores, como a gente só ainda olhar os censos da violência ainda se reproduzem essas margens. Ela vai colocar, né, aqui nas palavras dela, mas falando de uma forma mais sucinta, que o lugar em que nos situamos determina nossa interpretação sobre esse duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se constitui como uma sintomática que caracteriza essa neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que a sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos para a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar de onde falaremos põe um outro, aquele habitualmente que nós vimos colocando nos textos anteriores. Aqui é interessante a gente pensar de que forma Lélia articula essa relação de onde a cor chega antes. A cor chega antes, né? A negritude, vamos colocar, os elementos de negritude chegam antes. Tanto essa multiplicidade da nossa diversidade negra de ser, não dentro do negro, né, dentro do pardo negro até uma pessoa negra de pele mais retinta. Essa cor vai dizer este lugar, né, socialmente inferiorizado pela branquitude. Então, ora, na medida que nós negros estamos na lata do lixo da sociedade brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação, caberia uma indignação via psicanálise. É justamente a partir da alternativa proposta para Miller, ou seja, porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes nós sabemos domesticar. Então, Lélia pergunta, né, por que essa lógica consegue nos interiorizar? E aí é interessante quando a texto de novo falando da Camila, que depois a gente vai colocar, não tem como perceber essas perspectivas sem entender a branquitude enquanto um sistema também de poder e esse sistema. Então, é relações, né? Durante um bom tempo, não somente a academia, ficou a academia brasileira olhando as produções, né? Quando nós não racializamos os corpos, olhando essas discussões somente pelo prisma da negritude e não racializando a branquitude. Acho que hoje estamos num momento privilegiado de avanços de debate teórico que nós podemos pensar nessas estruturas de dominação a partir, né, da tentativa de construção de elementos de descolonização, né, das nossas formas de perceber a nossa sociedade. Então, seguindo, a neurose encobre as desigualdades no processo de naturalizado de não racializar as relações. Seguindo, ela vai dizer, né, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma, porque isso lhe traz certos benefícios.
essa construção liberta da angústia de que se defrontar com o recalcamento. Na verdade, o texto em questão aponta para além do que se pretende analisar. No momento em que se fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo. Aqui é a dimensão que a gente vai, né, ainda muito pulsante, né, de casos específicos, né, tanto nacional, que vão a magnitude, nesse processo de naturalizar as desigualdades sociais, raciais em torno da comunidade negra. Como se as nossas coisas fossem coisas que não têm valor. Então, essa perspectiva, né, que é muito interessante que a Lélia traz, e colocando em conjunto com muita democracia racial, nós podemos pensar o mito da democracia racial e essa negação da branquitude, que ainda o ato de a gente falar, de a gente, de certa forma, também denunciar muitas defesas, né, como racismo reverso. Então, a gente pode estar lá falando de estrutura, de poder, a gente tem que retornar e dizer, não existe, mas só que essas perspectivas, a gente vê vários ainda dimensões, né, quem que vai trabalhar uma hermenêutica jurídica, ainda algumas pessoas, né, pensando na possibilidade dessa existência. Por fim, né, algumas pontuações finais aqui, tanto o Fanon quanto o Lélia Gonzalez, eles destacam uma epistemologia negra que questiona a imposição do padrão branco de ser, que é sustentada por este processo de inferiorização da cultura negra. E quando a gente não racializa as relações sociais, nós vamos reforçar essa imposição enquanto neurose cultural brasileira, que vai ser baseada, né, em todas as artimanhas, os próprios privilégios da branquitude. Então, aqui, então, o mal-estar colonial, né, ele está presente muitas vezes quando nós não compreendemos processos, tanto uma perspectiva de estrutura quanto uma perspectiva psíquica. E esses dois autores nos auxiliam, né, nos trazem pistas para a gente poder compreender a nossa realidade social. Por fim, aqui os textos que utilizamos. Não sei se a Camila quer fazer alguma fala, finalzinho. O nosso debate é justamente esse, né? Acho que trazer à tona a importância de racializar corpos e sujeitos, além de criticar esses modos de saber poder que continuam, né, a nos violentar, a nos colocar em lugares marginais, né, de marginalização, de subordinação. E acredito que Fanon, tal qual Lélia, nos convida a esse processo mesmo de... A descolonização só acontece a partir do momento que a gente começa a se racionalizar, né? E convidá-los a esse processo de descolonização, né? Que é um processo doloroso, mas um processo necessário, né? E é isso, leem Lélia, leem Fanon, escutem os mais velhos, escutem as nossas mulheres negras, né, que aí, a partir das suas experiências compartilhadas, as nossas mais velhas vão trazer também elementos que vão dialogar com essas categorias, né, tanto de Fanon quanto de Lélia. Muito obrigada a todos, todos.